Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Neste próximo domingo, domingo depois de Pentecostes, vários grupos cristãos celebram o Domingo da Trindade. E hoje eu converso com vocês sobre a Trindade como fonte da unidade. O nosso texto bíblico de hoje é Efésios 4, versículos de 1 a 6, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se você observou na leitura, nos últimos 3 versículos, versículos 4, 5 e 6, nós temos uma referência às pessoas da Trindade. No versículo 4, nós temos referência ao Espírito Santo, no versículo 5, ao Senhor Jesus, o Filho, e no versículo 6, a Deus e Pai. Mas a Trindade não está somente nesses 3 versículos. É interessante você observar que no início do texto, Paulo exorta, roga para que os irmãos, o povo da igreja, viva, caminhe, ande, segundo a vocação para a qual nós fomos chamados. E ele cita ali 3 virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Logo você pode lembrar, por exemplo, que em Mateus 11, Jesus Cristo disse: Vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Mansidão e humildade. Então, são características do Senhor Jesus Cristo, são virtudes dele. Você deve se lembrar também que em Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito, nós também temos a mansidão, nós também temos a longanimidade. E você talvez se lembre que uma das virtudes de Deus mais cantadas e celebradas no livro de Salmos é justamente a longanimidade. Ou seja, quando nós vivemos essas 3 virtudes, na verdade nós estamos refletindo virtudes divinas. Seriam aquelas questões que algumas pessoas chamam de características comunicáveis de Deus, né? Que Deus comunica às suas criaturas, que faz parte do ser dele, mas ele compartilha conosco. Então, para você e eu sermos mansos, humildes e pacientes, muito pacientes, ou seja, longânimos, nós dependemos da Trindade, nós dependemos do chamado dela, nós dependemos da salvação que vem dela, nós dependemos da nossa intimidade com ela. Eu pensei nesse texto porque ele trabalha com a unidade também da igreja. E há poucos dias eu conversei com vocês em Atos, citando Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, e às vezes quando a gente passa por textos assim, Atos 2 de 42 a 47, que descreve como vivia a igreja em Jerusalém, e a outra descrição que temos em Atos 4, de 32 a 35, algumas pessoas dizem: ele não conhece a minha igreja, porque a igreja lá não é unida, a igreja lá não vive dessa forma. Bom, Paulo discorda de você, se você pensa assim. A Bíblia discorda de você, se você pensa assim. Porque o texto diz para nós aqui, em Efésios capítulo 4, que a unidade é uma realidade, porque a igreja, que somos nós, é fruto da ação da Trindade. E a unidade da igreja tem a sua fonte na Trindade. Por isso que ele escreve todo esse texto colocando virtudes que estão na Trindade no início do texto e fazendo referência à Trindade
nos últimos 3 versículos do texto que eu li. E veja bem no centro do texto, ali no versículo de número 3, ele fala sobre a unidade e qual é a sua e a minha tarefa pela unidade. Ele diz que nós devemos preservar a unidade, porque a unidade já existe. Então cabe a você e cabe a mim preservarmos a unidade. E veja que é um desafio constante na vida, porque ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente, ou seja, um esforço, uma dedicação constante para preservar a unidade. Esse esforço e essa dedicação passa, óbvio, pelo cultivo da sua e da minha vida em intimidade com Deus. Clamando, vem Espírito, eu preciso de Ti, enche-me Espírito Santo. Senhor Jesus, controla a minha vida, conduz a minha vida, ensina-me a viver. Pai, eu preciso de Ti. Aquela constante busca pela face de Deus, pela presença de Deus, numa declaração constante que nós precisamos dele. Você não consegue preservar a unidade, eu também não. Sem a ação divina na nossa vida, nós não conseguimos preservar a unidade. A unidade que é real, a unidade que existe, mas que cabe a você e a mim preservarmos. Ela é tão real e tão existe que observe os últimos 3 versículos que eu li. A partir do versículo 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, assim como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nota que o apóstolo afirma que há. Ele não diz assim, haverá um dia um só corpo. Ele não diz, deve haver um único corpo. Não, ele diz há. E para enfatizar a unidade, ele repete 7 vezes o número 1. Tanto no masculino quanto no feminino, né? Há um só corpo, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, e assim por diante. Você tem 7 vezes o número 1, e no versículo 6 ele põe 4 vezes a palavra todos, ou seja, todos nós formamos um único grupo, um único corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo. A unidade é uma realidade dada por Deus, cuja fonte é a Trindade, e que cabe a nós preservarmos. Se você conhece um pouquinho mais do texto, e se você já ouviu algum estudo nesse texto, você até pode dizer, puxa vida, ele falou tanta coisa, mas ele escorregou numa. Ele falou que no versículo 4 tem o verbo haver, dizendo que há um só corpo. E quem conhece o texto vai dizer, não, ali não existe verbo nenhum. E sabe, não existe mesmo. É que ficaria um pouco difícil para a gente ler o texto sem o verbo. Mas Paulo quis enfatizar tanto a realidade da unidade que ele nem pôs verbo. Ele simplesmente pôs assim, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele nem precisou pôr o verbo. Ele criou frases fortes e de impacto, para que o seu primeiro leitor lesse e falasse, nossa, a unidade é uma realidade e a fonte dela é a Trindade. Eu preciso preservá-la e eu tenho que reconhecer que preciso de Deus para preservar a unidade. O que fica de pergunta para você e para mim é, o que nós temos feito para preservar a unidade da igreja? Como que nós temos vivido? Talvez uma pergunta melhor. O que você fará para preservar a unidade nesses próximos dias? Será que você precisa perdoar alguém porque o coração está pesado com uma pessoa que falou, que olhou, que fez algo que ofendeu você e esse sentimento está provocando a desunião? Você precisa perdoar? Ou você precisa pedir perdão? Você precisa realizar algum tipo de ato de amor, ato de compaixão? Lembre-se que o texto diz que a humildade, a mansidão e a paciência fazem com que nós preservemos a unidade quando nós somos
auxiliamos uns aos outros, diz ali, né? Suportando uns aos outros, caminhando uns com os outros, se esforçando para levar alguns com a gente. O que eu preciso fazer e o que você precisa fazer nesses próximos dias para preservar a unidade? Quem sabe uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra de reconhecimento, ou quem sabe uma palavra de exortação, uma palavra de correção. Há muitas atitudes que você e eu podemos ter, tanto fazer quanto falar, para preservarmos a unidade. O importante é que nós estejamos trabalhando por ela, na dependência de Deus. Porque quando nós não fizermos isso, nós seremos pessoas que contribuirão pela desunião. E ao fazermos isso, nós estamos agindo contra a Trindade, contra a ação divina em favor da igreja. E olha, não é nada bom nós estarmos contra Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê a graça de agirmos sempre com esforço para preservarmos a unidade, lembrando que a fonte dela está na Trindade. O Deus Pai que nos chamou, o Deus Filho que morreu por nós e o Deus Espírito Santo que nos cela, fazendo de nós um único corpo, a Igreja de Jesus Cristo. Unida, tendo a sua fonte na Trindade. Até mais.